Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do Corinthians, que já se reapresenta aí nessa sexta-feira, pois no domingo tem clássico pelo Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar na Neoquímica Arena. E o Timão vai embalado aí após essa vitória sobre o Capivariano 3-0, onde os jovens fizeram a diferença e os comentaristas vão estar falando aí no debate. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Corinthians. Derby. No ano passado, o Mendel Bidlovski, o Corinthians levou a melhor sobre o rival na decisão do Campeonato Paulista, também nos confrontos ali da Copa do Brasil, e agora os dois se encontram pela primeira vez em 2026. Mendel. Exatamente, bom dia Bruno, bom dia a todos. O Corinthians, o torcedor espera que se repita nesse ano, né? Essas atuações contra o Palmeiras. Corinthians, a gente viu aí vencendo o Capivariano por 3-0 e jogadores poupados justamente para esse clássico contra o Palmeiras. E aí a garotada da base realmente aparecendo, brilhando na partida contra o Capivariano. 3 gols, a gente vendo aí garotos revelados pelo Corinthians, garotos da base do Corinthians. O Corinthians, como eu disse, poupando titulares, pensando no jogo contra o Palmeiras. O Memphis Depay entrou no decorrer da partida e até o técnico Dorival Júnior dizia que ele queria colocar o Memphis um pouco antes, para ele ir ganhando ritmo também, né? Ele que não tem jogado tanto assim na temporada, mas como o time estava muito bem em campo, ele aguardou um pouquinho, mas o Memphis entrou no final ali também para ganhar ritmo para o Corinthians, para essa partida contra o Palmeiras. O Corinthians, com essa vitória no Campeonato Paulista, vai a 11 pontos, fica na 4ª colocação do Campeonato Paulista, vai subindo na tabela de classificação do Campeonato Paulista, e o jogo contra o Palmeiras é justamente pela competição estadual. Existe então a preocupação com esses dois jogadores. A Mari destacou, 2 jogadores que sentiram ainda no primeiro tempo, né? Aos 10 minutos o Caio César sentiu o posterior da coxa direita e também o Hugo sentindo o joelho direito numa dividida ali aos 36 minutos de jogo. Segundo o Dorival Júnior, a situação do Hugo preocupa um pouco mais, mas não tanto quanto pareceu na hora do jogo. Então ele disse que o Hugo preocupa um pouco mais que o Caio César, mas não tanto assim. Então o Corinthians avaliando o jogador, vai sendo avaliado os 2 jogadores, pensando nessa partida contra o Palmeiras. É o Corinthians então que vem da vitória, título da Supercopa do Brasil, vitória no Campeonato Paulista e agora na preparação para o clássico contra o Palmeiras, Bruno. Adivinhou o próximo assunto aqui no programa? É Corinthians. O Terrão resolveu a parada diante do Capivariano. 3-0. 3 meninos fazendo os gols, poupando jogadores, o Dorival, e se preparando para o derby de domingo no Paulistão, hein? Jogo atrasado do Paulista. Vem de fralda, hein, meu? Sai da garganta, quebra! O Corinthians jogou ontem com a cabeça no domingo. Dorival Júnior começou o duelo contra o Capivariano praticamente como equipe reserva. A torcida, que já sabia disso, não lotou Itaquera como de costume. Vibrou com a vitória por 3-0 sobre o time do interior, com gols apenas de jogadores revelados na base. Eles estão dentro do elenco e eles são sempre uma ótima opção. É essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade. Com a vitória, o time voltou à 4ª colocação do Paulistão. Começou empilhando chances. Matheus Pereira e Guinegão, em 2 momentos, acenderam a Fiel, que ainda vive a ressaca pelo título da Supercopa. A taça, inclusive, apareceu. Só que a torcida também teve que conviver com situações que não merecem nenhuma comemoração. Com menos de 40 minutos, Caio César e Hugo tinham deixado o campo machucados. E o Capivariano de Leonan e o seu chute forte de longe deixaria a galera ainda mais angustiada minutos depois. Carlos Eduardo cobrou falta de longe e encobriu Felipe Longo.
Sorte a do goleiro, que o assistente marcou impedimento de Lucas Dias, que participou da jogada, e o placar não se mexeu. Gols que valeram somente no segundo tempo, e quis o destino que o primeiro deles tivesse a participação dos 2 jogadores que entraram em campo no lugar dos machucados Caio César e Hugo. Matheus Bidu achou o Dieguinho dentro da área, ele que jamais havia marcado pelo Timão. Muito feliz, né? Queria agradecer a Deus, né? Que vem fazendo tudo, uma coisa linda na minha vida, né? E não tinha igual você falou, né? Foi a noite linda, os 3 garotos da base fazendo gol. Fico muito feliz, né? Que continue assim, que seja o primeiro de muitos. Por pouco, Dieguinho não comemorou de novo. Mas a sua canhotinha funcionou muito bem logo depois, quando colocou na cabeça de Guinegão, que não balançava a rede desde 1º de outubro do ano passado. Guinegão do terrão para marcar pro Timão. Jogo controlado. Garro, que quase fez o dele, saiu para que Memphis jogasse alguns minutos. E o holandês teve tempo para tabelar com Kaique e ver o garoto acertar o ângulo de Guilherme Nogueira. Mais um que fez o seu primeiro como profissional. Tem os mais velhos mesmo, assim, que eles passam muita confiança pra gente. Desde a minha estreia no profissional, eles sempre passaram muita confiança. Hoje eu fiz um gol de fora da área, eles falavam pra mim, pô, você tem que chutar mais pro gol, chuta pro gol, que você chuta bem. A noite terminou com o Corinthians perdendo uma chance atrás da outra, mas para a torcida nada disso importou. Domingo vem aí, o dia do primeiro derby do ano. Posso falar que nossa guerra é diferente, né? Dentro do campo, disputando bola, fazendo gol. E eu espero que nesse duelo a gente faça mais gol que eles também. Amanhã já vai estar trabalhando e sábado também para chegar bem no domingo. Parabéns para ele, pro André Negão, porque ele está de aniversário hoje, 19 anos, a mesma idade do jogo aberto, e o presente ele mesmo já providenciou, né? Um gol pelo Corinthians e também mais 2 meninos que são do terrão. A gente fala aí do Dieguinho e do Kaique, que definiram a partida, se apresentaram bem, aproveitaram a oportunidade. E Ronaldo, é tudo que um time quer, ver a base aparecendo com confiança, tendo chances. Quando faz gol, todo mundo vê, repercute, várias vezes aparece na rede social. E o Corinthians fez uma partida, no final das contas, tranquila. Teve um gol anulado do Capivariano, mais nada. E agora só pensa no Palmeiras. E teve esse menino, o Caio César, que estava jogando muito bem, acabou machucando. E o Dorival optou por colocar o Dieguinho, que fez a diferença. Mas o Caio César se machucou. E o Hugo também, não vai falar do Hugo? Isso, o joelho também, o Hugo machucou também. É feio, hein? Parece, não tem, acho que notícia atualizada ainda, mas saiu, parecia grave. Saiu chorando do gramado e entrou o Biduzinho e fez o serviço dele. Agora sim, a gente tem que falar dessa base maravilhosa, que essa molecada que tá vindo com uma vontade imensa aí. E o Dorival... Você já vem pedindo o Guinegão titular, com mais oportunidades, faz tempo, desde o começo do ano. Isso, porque ele tem um professor espetacular, que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não desiste, esse menino tá na mesma levada. Eu gosto de você reconhecendo as coisas, eu acho legal. Porque na vida, não dá pra ficar insistindo no erro o tempo todo, então, né? E o Yuri tá me seguindo agora, o Yuri tá me seguindo, eu achei gostosinho também. Porque esse menino lindo do Você papai. conseguiu quebrar aquele coração gelado? Foi, consegui. Agora, o torcedor ontem, que foi pra arena ontem, saiu feliz da vida de ver essa molecada. E de uma arbitragem que eu vou falar pra você aqui. Que beleza. Você vai reclamar, bom, pra você ia reclamar da arbitragem, porque esse gol... Arbitragem feminina. Ela deu o cartão na hora certa, ela deu o cartão na hora certa, ela puniu. Ela puniu quando deu impedimento, ela foi pra cima, ela esperou o lance. Ela não foi autoritária, ela falou, opa, e todo mundo sentiu que ela foi firme. É assim que tem que ser arbitragem. Vocês marmanjos que ficam aí toda hora dando cartão, brigando, não, ela, pô, tá aqui, acabou a conversa. O goleirão começou a fazer cera, ela falou, ó, essa foi a primeira. Aí o goleirão veio assim, não, falou, essa foi a segunda. Foi quase igual a Roberta, entendeu assim, ó, e a Renata Fã também faz assim com a sobrancelha, ó. Terceira é cartão, ela foi lá e pluf, cartão. Não teve mais cera, não teve mais nada.
Não foi pancadaria, não rolou pancadaria, nada. E apitou com dignidade, com pulso forte. Parabéns a menina. E a melhor coisa do resultado é que o Corinthians já se aproxima dos primeiros colocados. Ou seja, fica numa situação mais confortável para não ficar dependendo também de um resultado num clássico. Mas o mais bonito, minha Renata, não foi nem o resultado em si, foi a entrega dos jogadores. Porque quando um treinador opta em deixar uma equipe descansando, e você coloca, o cara vai falar assim, ó, eu preciso de uma oportunidade. E todo mundo rendeu. Por quê? Correram atrás da oportunidade. E o Corinthians é isso. Você tem oportunidade, vai atrás, corra atrás. Viu, Bebedos? Parabéns. Cicinho, você tá muito quietinho. Tá com medo. Eu tô analisando o Ronaldo porque, assim, o momento do Corinthians é bom. O momento do Corinthians é bom porque você vê um time alternativo com jovens e organizado. Coisa que nós não víamos vendo no Corinthians. Às vezes, quando jogava as peças alternativas, era uma certa desorganização, não do treinador, mas por parte dos jogadores, tentando fazer o que não era para ser feito. Então, assim, dessa vez não. Mas contra o Capivariano, não interessa. O importante é o quê? Entrar em campo e ganhar, demonstrar a grandeza. E quando você tem a oportunidade, tem que abraçar. Então, isso é bom pro Corinthians, para a sequência do ano, você ter o banco de reserva assim recheado de jogadores jovens e jogadores experientes que estão rendendo também. O Garro jogou bem, o André Ramalho. Então, o Garro assim, já foi titular, né? Exatamente. Então, o Memphis entrando ao decorrer da partida, poderia não ter entrado... O turista holandês fez a parede, deu tapa... Mas o que a gente falávamos ontem do Dorival, ele gosta de dar oportunidade para o moleque da base. E além de ele dar oportunidade, ele dá confiança para esses jogadores. Então o Dorival sabe muito bem trabalhar a base. Então isso é bem louvável, como a gente acabou comentando aqui ontem. Pois é, eu estava pensando aqui, o Corinthians termina o ano campeão da Copa do Brasil, começa 2026 campeão da Supercopa do Brasil, até perdeu para o Bahia o primeiro jogo, mas nem fez a segunda partida, que foi adiada contra o Furacão. Já está administrando bem o Paulista. Chega para um clássico em condições muito boas, até porque joga em casa contra o Palmeiras, para vencer esse jogo, Ronaldão. O cenário, quando você coloca as coisinhas de um lado e de outro, e aí prepara a balança, tá legal pro lado corintiano. Olha, e voltou a menina da internet. Eu não posso fazer um comentário que ele já leva para outro lado. 19 anos do jogo aberto e apareceu a menina da internet logo no começo do ano. E esse é Corinthians, né? Cicinho, esse é Corinthians. O Corinthians, quando começa assim, Cicinho, a ideia é abraçar. Vai ser grande domingo, mas assim, viu? A gente analisa o futebol, né? O torcedor que está nos acompanhando, esse programa que passa tanta credibilidade, é tão importante ver... exatamente. É tão importante ver, sabe o quê? Corinthians... Depois que acabou o caos político, ok, tem dívida, tem, o presidente está correndo atrás para pagar. Só que você vê os bastidores do Corinthians, hoje é mais tranquilo, é mais leve. O que acontece dentro de campo? O São Paulo. Você vê como que é importante os gestores aí administrar bem o clube, passar confiança para quem está ali trabalhando dia a dia. E Marcelo Paz. Exatamente. Eles estão fazendo a diferença, os dois segurando a bucha e o presidente Stabile tentando aí, o que você falou mesmo, sanar as dívidas de um jeito ou de outro, correndo atrás. E o Corinthians muda. Pô, Cicinho, gostei. Não, muda o Corinthians, muda o São Paulo. Demais, muda o Vasco com o Pedrinho, que traz uma transparência. E aí vai mudando, tudo começa, só chove de cima para baixo. Agora, querem igualdade? A torcida do Palmeiras terminou o jogo diante do Vitória, gritou o quê? É guerra. A do Corinthians terminou a partida do Paulistão, é guerra. Só pensando no derby de domingo! No final da noite, aquele horário maledeto. Quero ver. De fralda, hein? Vai ser grande. Então, gente, pode ter certeza, se alguém vencer esse derby, fica grande para a sequência, pelo menos na questão torcedor satisfeito, torcedor dando um crédito. Campeonato à parte, né? Temos a tabela do Campeonato Paulista. Essa você vai gostar de ver, tá melhor. A do Paulista? Olha, ixi! É guerra. Para os dois lados, hein? As duas torcidas foram iguais nesse quesito. Bom, o Novo Horizontino continua na ponta da tabela com 13 pontos e é seguido pelo Palmeiras e pelo Bragantino. Na sequência, Corinthians e Guarani, depois Portuguesa, Mirassol, São Bernardo e Botafogo. Aí o Primavera, que é o próximo adversário de quem, Cicinho? Do São Paulo, não é? Os dois aqui iguais, Capivariano 7, Noroeste 7.
O Santos, uma situação bem desconfortável, vai enfrentar o Noroeste, tem 6 pontos. E aí os dois que seriam rebaixados hoje, Velo Clube e Ponte Preta. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Corinthians 3-0 sobre o Capivariano, e o Timão vai com moral aí para o duelo contra o Palmeiras. Trazer aqui notícias atualizadas do Timão que enfrenta o Palmeiras, né? Na matéria aí você vê: planejamento do Corinthians funciona e a equipe chega inteira para o derby. Então, o planejamento foi poupar os titulares nessa partida contra o Capivariano e chegar com força máxima contra o Palmeiras. E deu certo porque o Corinthians usou vários jovens, venceu bem por 3-0 e chega aí agora no clássico inteiro com jogadores titulares à disposição. Vamos ver como é que vai ser esse duelo de domingo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance.